Bom dia a todos. Semana passada eu cheguei de tarde, vim no culto, aí eu falei pro pessoal, olha, o pastor está vivo e não sumiu da igreja não, viu? Está vivo. Obrigado pelas suas orações, o tempo que a gente esteve viajando. Fazer um parênteses aqui. Essa questão que o Marmota colocou, a Lidinha estava dizendo, você quer conversar um pouquinho sobre isso? Venha no culto da noite, é o tema da nossa mensagem de hoje à noite. Então, se você tem interesse, aparece aí às 18 horas no culto, nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. Não vou adiantar, senão você não vem. Mas tem muito a ver com a proximidade que a gente tem ou não. A gente não zoa, não brinca com pessoas que a gente não conhece. A gente só faz isso com quem a gente tem muita proximidade. Então é mais ou menos nessa direção a gente conversa, quem puder estar de noite. Quero realmente agradecer as suas orações. Eu tive em Curitiba, fomos inicialmente para renovar a carteira de motorista, não conseguimos, por conta dessa mudança de lei. Ano passado foi protocolado muito processo, e eles remarcariam uma prova que é obrigatório fazer, e os exames para datas muito posteriores, seríamos obrigados a voltar talvez mais 2 vezes a Curitiba, então não compensaria, é mais fácil transferir para cá. Então nós já estamos no processo de transferência da carteira para São Paulo. Aproveitamos para visitar alguns amigos que um tempo a gente não via, pessoas que não que estão afastadas, mas tem um pouco de tempo que não estão participando com algumas coisas da igreja. Nós estivemos juntos, conversando, foi um tempo muito agradável. Estivemos na formatura do Bruno, momento muito gostoso de ver a família, a alegria de vê-los, toda a família do Reinaldo, muito jóia o tempo. Depois tivemos casamento, um momento sempre especial de casamento, foi muito gostoso também. Voltamos para São Paulo, cheguei no domingo, almoçamos, fomos levar o Mateus para o Shalom. Quase não subimos o morro porque choveu, bem na hora que a gente estava chegando. Mas é interessante, uns 200 metros antes de chegar ao acampamento não caiu nenhuma gota d'água. E de 200 metros para cá, na estrada, a estrada parecia um rio. A Eliana que foi dirigindo, eu fui dormindo, nem vi a chuva direito, mas parecia um rio a estrada. Interessante, lá no acampamento não choveu, mas na estrada choveu e choveu muito. Mas graças a Deus conseguimos subir sem problema nenhum. Voltei, segunda-feira, bem cedinho, fui para Panorama, passei por Bastos para assinar um documento no cartório de Bastos. A igreja está recebendo um terreno num loteamento novo que chama Novo Bastos, onde existe uma nova congregação da igreja de Bastos. Então eu precisava assinar esses documentos no cartório, assinei. Fui para Panorama, cheguei segunda tarde lá e estava participando do acampamento de jovens. Eu cheguei, tivemos o primeiro culto, e quando você fala com jovens, você precisa readequar a sua linguagem, né? E eu esqueci de trocar o meu HD de palavreado, e foi muito ruim aquele culto. Eu acho que eu falei tão formal que a molecada já estava cansada de viagem, e 80% acho que do pessoal dormiu e 20% foi corajoso de ficar de olho aberto. Terminou o culto, eu fiquei muito mal mesmo, fiquei muito chateado. Falei, o que aconteceu? Fui pro meu quarto, mandei e-mail para a Eliana, sei lá eu o que aconteceu, eu estou podre aqui, eu estou muito mal. E eu fiquei orando, pensando, aí lógico, veio na mente claramente, linguagem, modo de fazer. Aí você começa a se remodelar, vai ajeitando o jeito e aí começa a engrenar, põe a linguagem dos jovens, dá uma repassada nos esboços que tinha preparado e se faz uma readequação. Aí, graças a Deus, o acampamento foi fluindo, foi muito bom. Sexta-feira à noite tivemos um culto muito jóia. NG perdeu, meu irmão. Você vem embora, você perdeu o banquetão de sexta-noite. Mas foi muito legal, tivemos um culto assim muito jóia, muito bacana mesmo. Você vê um grupo de jovens muito grande ali orando, você via 3, 4 irmãos, primos abraçados, orando junto, irmãos orando, primos
orando, chorando, um falando para o outro, acertando coisas que às vezes dentro da nossa própria família a gente vai se machucando. Foi um momento assim muito tremendo. E não foi porque a banda do louvor foi legal, a pregação foi boa, a pregação foi muito pesada, uma palavra muito forte, mas foi muito jóia. No sábado eu fui para Pompeia para dar posse para o pastor Guto. E cheguei lá de tardezinho, e de noite tinha que pregar. Eu falei, agora eu tenho que mudar o HD, senão os irmãos da igreja vão se escandalizar. E eu ficar lá nas minhas muitas gírias e mané daqui, mané dali, de boas e não sei o que lá. Essas são as mais fraquinhas, né? E eu falei assim, meu Deus, os caras vão escandalizar, esse pastor aí tá viajado, né? Mas foi muito legal, foi um tempo muito especial com a igreja em Pompeia, uma cerimônia de posse como há muito eu não tinha participado. Eu tenho tido o privilégio de participar em muitos lugares, mas foi muito significativo, um momento especial de concertos e ajustes com a liderança da igreja, muito bacana. Então tivemos foi assim muito jóia, muito de Deus mesmo. E no domingo ministrei uma palavra para a liderança, tive uma experiência muito interessante. Um dos pastores falou, você traz uma palavra para a liderança. Então eu peguei uma mensagem que é voltada para a liderança e falei, vou pregar essa mensagem. Ajustei o PowerPoint para aquela ocasião e estava com o pendrive no bolso, uns 10 minutos, estava sentado lá, veio um irmão que estava dirigindo a cerimônia e disse assim, então combinado, né? Você traz aquela palavra de encorajamento pessoal, porque aqui estão todos os líderes da igreja, então você vai lá e levanta os caras. Você disse, ih, rapaz, essa palavra aqui eu não sei não, essa palavra não é para levantar ninguém não. E eu fiquei naquela hora falando, Jesus amado, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar a mensagem. Deus, o Senhor me dá outra mensagem para me pregar, porque eu não vou pregar mais essa mensagem, não, isso aqui não é de encorajamento. E na hora que eu orei, veio outro irmão da igreja, o Gilson. O Gilson bateu na minha perna. Você tem algum PowerPoint aí que você quer projetar? Na hora. Falei, olha, Gilson, eu tenho, mas o Jorge falou assim, assado, eu vou mudar a mensagem. Disse, não, essa é a palavra mesmo, pode pregar, porque é isso que a igreja precisa. Falei, então vamos lá colocar o PowerPoint. Coloquei e ministrei, mas foi uma experiência assim, uma resposta instantânea de Deus. Eu falei, Deus, então vamos mudar a mensagem. O Justo bateu na minha perna. Eu falei, amém, Jesus, foi muito rápido. Então nós estivemos pregando e chegamos aqui de tardezinha, pudemos assistir o culto da noite ainda. Quero agradecer a sua oração, foi tudo bem, vários percursos aí, eu fui sozinho de carro, tinha horas que davam um certo soninho, mas a minha esposa fez eu prometo que quando eu tiver com sono eu vou parar para dormir. E eu fui maneirando, na volta de Panorama Pompeia, minha filha veio junto, e ela estava mais cansada ainda, ela veio cochilando, eu falava com ela, ela cochilava e eu fui parando, não teve jeito, estava muito cansado mesmo. Mas obrigado pelas suas orações. Irmãos, eu quero meditar rapidamente com vocês sobre o nosso tema desse ano. O nosso tema que está aí no meio do boletim está baseado em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O tema da nossa igreja fala, de um modo geral, de nós fazermos tudo aquilo que fizermos, seja feito para glorificar ao Senhor, para servir ao Senhor de todo o nosso coração. E o tema que nós adotamos foi semear, colher e cuidar. Semear, colher e cuidar. E quando nós pensamos nesse tema, nós estamos pensando no quê? Eu queria meditar com os irmãos o que é que nós queremos dizer com isso. Então, nessa passagem, nós vemos dois binômios, são 3 palavras, 3 verbos, 3 ações, mas que formam 2 binômios, semear e colher, colher e cuidar. Então, são 2 blocos de tarefas que nós temos que fazer, e todas essas devem ser feitas de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Nós não fazemos para as pessoas, nós fazemos para Deus.
E o primeiro bloco deles é semear e colher. Esse primeiro binômio aponta uma ênfase clara no semear. E o cuidado no semear vai determinar que tipo de colheita nós vamos ter. Eu queria ver 3 passagens que nos alertam sobre essa questão. Gálatas capítulo 6, verso 7. E esse texto é bem claro no sentido de que aquilo que nós semearmos, nós iremos colher. Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. As nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de se comportar, os valores que nós adotamos na nossa vida determinam o tipo de semente que nós estamos semeando. Se nós semearmos um comportamento amigável, adequado, se nós semearmos alegria, se nós semearmos amor na vida das pessoas, se nós semearmos a palavra de Deus na vida das pessoas, então nós vamos colher frutos dessas coisas. E o contrário também é verdadeiro. Semeia-se outras coisas e colhe-se outras coisas desagradáveis. Mas nós não queremos pensar nisso. Mas nós queremos pensar de que a nossa vida como um todo é um constante semear. Você prega a palavra de Deus não só quando um amigo contando, diz que um jovem foi para o colégio e ele entendeu de uma mensagem como essa que ele deveria pregar a palavra de Deus para a classe inteira dele. Ele ali com muito temor tocou o sinal para o intervalo, ele trancou a porta da sala, subiu em cima de uma cadeira e disse: agora vocês todos me ouçam porque eu preciso falar a palavra de Deus para você. Choveu bolinha de papel nele, gritaria, o cara não conseguiu falar nada, tiraram ele da frente e saiu todo mundo. Às vezes não é levantar no meio de um grupo e falar. Ele diz, um outro jovem, ele entendeu de Deus que ele deveria ler a palavra, estar lendo a Bíblia, e ele achou que o horário que daria para ele era no horário de intervalo grande da aula. Então ele deixava a Bíblia dele ali na mesa dele, e quando tocava o sinal para o intervalo grande, os amigos saíam, ele abria a sua Bíblia e lia. Dava um tempo, terminava de ler, ele saía por intervalo. Passou 1 mês, passou 2 meses, e ele sempre fazendo aquilo. O vizinho de trás um dia bateu nas costas dele: rapaz, eu estou curioso, eu estou aqui atrás de você todo esse tempo, o que você lê nesse livro preto aí todo dia? O que tem aí de tão interessante que você está lendo? Ele, senta aqui, a gente pode conversar um pouco. E ele conversou com aquele amigo e semeou a palavra de Deus. Então semear não é só levantar e pregar, às vezes é fazer isso, mas nem sempre. As nossas atitudes, as nossas ações, a nossa maneira de falar com as pessoas, o nosso comportamento faz com que nós estejamos semeando na vida das pessoas e naturalmente teremos oportunidades de colher fruto disso. A segunda coisa, 2 Coríntios 9, 6, volta um pouquinho na sua Bíblia. Está em Gálatas, 2 Coríntios é o livro anterior a esse. E disse assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Jesus está dizendo que a nossa colheita acontecerá na proporção daquilo que nós semearmos. Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de vendas da editora Abril. Eu vendia a assinatura da revista Veja. Fazia um bico para levantar um dinheiro no período anterior para o seminário. E eu confesso que eu sofri muito, porque eu tinha vergonha de oferecer a revista. E a gente ia na reunião de equipe, o líder da equipe gastava meia hora nos motivando a vender. Ele disse assim: quem oferece pouco, vende pouco. Quem não oferece nada, não vende nada. Quem oferece muito, vende muito. Aí ele trazia o campeão de venda da editora e dizia assim: esse camarada aqui oferece até para a sombra dele. Se a sombra está na posição, ele vira e já começa a falar: o pé é minha sombra. E ele dizia: se você não falar, se você não
não oferecer, se você não aprender a tomar não na cara, não, e continuar, você não vai vender. Você não vai achar as pessoas interessadas se você não falar. E eu ficava ali, mas e a vergonha? E o mico? Como que eu faço? Aí você vai um dia, vai 2 dias, e tínhamos 2 lá avergonhados, falou, vamos sair juntos, nós 2 temos vergonha, vamos sair juntos, aí perdemos a vergonha junto, ficamos mais sem vergonha, né? E aí eu comecei a ter mais facilidade, e naturalmente, quanto mais você oferece, mais você vende. E a palavra de Deus, o semear do nosso testemunho também, quanto mais nós fazemos, mais expectativa de colheita nós vamos ter. Não tenha dúvida disso. A terceira coisa, Salmo 126, versos 5 e 6, os irmãos conhecem bem esse texto, diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, 5 e 6, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Esse texto, o salmista está dizendo, aqueles que semeiam com dedicação, com empenho, com tudo, aqueles que se dão apaixonadamente, vão colher com alegria. Aqui a ênfase está na capacidade de semear com dedicação, com empenho, com esforço. 1 Coríntios 15, 58, não precisa abrir, ele diz, portanto, sede firmes e inabaláveis no Senhor, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está dizendo, olha, se dedique, seja abundante, porque no Senhor o seu trabalho nunca é vão, mesmo que às vezes você não veja resultados diretos do que você está fazendo. Mas se dedique, não se esmoreça. Aqui há 3 ênfases no semear. Primeiro, saiba que você está semeando. E nós somos convidados a pensar na nossa vida que temos semeado. A segunda ênfase é quanto nós temos semeado. Um amigo meu dizia que às vezes nós somos agente secreto de Jesus. Né? As pessoas não sabem que nós somos cristãos. E nós devemos falar da nossa fé. E o outro amigo disse assim, às vezes a gente diz que nós somos o sal da terra, mas diz que tem gente que é salgado demais. E sal demais na comida também é intragável. Né? Então tem gente que é pegajoso em excesso e aí também salga exageradamente. Nós devemos semear com lágrimas, com dedicação. Semeie uma boa semente. Semeie em abundância e semeie com dedicação. O segundo binômio é colher e cuidar. Essa parte de semear. Eu já semeei, agora larga aí. Então, não é bem assim. O agricultor ele precisa saber cuidar. Quem planta hortaliças mais ainda tem que saber retirar as coisas, zelar pelas suas plantas, pela sua plantação. Tem um copo d'água ali embaixo, você pega para mim. E aqui, eu queria que você lesse Gálatas 4:19. Paulo está se comparando aqui, usando uma figura feminina, no sentido espiritual. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo aqui está falando de 2 coisas, de 2 dores de parto. A primeira dor de parto que ele se refere aqui é aquela de gerar filhos espirituais. Você semeia e você vai semeando, a hora que começa a germinar, você precisa conduzir aquela plantinha até ela poder ter condições de estar firme. Paulo diz que nós temos uma tarefa, devemos sentir dores, dedicar para ajudar pessoas a conhecerem melhor quem é Jesus. Nessa comparação nós podemos entender que essa ajuda se faz num processo
que pode demandar tempo. Ó, já falei, agora problema teu, já falei, agora problema teu, já falei, problema teu. Não. Paulo diz, fala e ajuda essa pessoa a compreender a verdade da palavra de Deus e qual é o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. Eu disse lá no acampamento para os jovens, tornar-se um cristão, a gente começa com uma decisão, eu quero tornar-me um seguidor de Jesus. Mas a gente aprende a ser cristão andando com Cristo. Num processo que nós precisamos de caminhar para aprender. A primeira dor de parto é essa. Ajudar a pessoa, teve entendimento. Paulo diz, aí vem a segunda dor de parto, que ele chama, até ser Cristo formado em vós, até que vocês tenham maturidade. E, lógico, a figura que a gente começa a pensar é uma figura de uma gestante que primeiro tem que dar luz. E depois de dar luz tem um bebê, que alívio. Esse bebê maravilhoso. Daí descobre que ele chora, que ele quer mamar, que ele quer um monte de coisa. O pai descobre rapidinho que pode entregar nas mãos da mãe, que a mãe faz maravilha com aquele bebê, né? E aí todo bom pai dá esse privilégio para a mãe, né? Toma. Aí começa a descobrir que o bebê é lindo, mas dá uma trabalheira danada, né, rapaz? Tem gente que fica... Puxa, a vida levou tanto tempo, sofreu tanto, ainda vai dar mais essa trabalheira. Tem gente que gosta tanto que aí vai tendo vários filhos, né? Alguém diz assim, Deus é maravilhoso e a nossa memória vai ficando devagar e a gente esquece algumas coisas, né? A gente esquece e aí, deve ser legal, vamos ter mais um. A gente esquece. Graças a Deus, né? Uma minha esposa fala assim, nossa, você lembra quando isso Deus é maravilhoso, eu não lembro, só lembro que sorria bonitinho, que era lindinho, que era gostoso, pular e parear. Você não lembro. Eu acho que essas coisas minha cabeça vai esquecendo. É bom para os outros agora, mas no meu tempo eu não lembro, não. Mas Paulo está dizendo que nós temos essas duas tarefas, ajudar pessoas a entender o que é o Evangelho, qual é o propósito de Deus para a vida, por que Deus mandou Jesus, por que Jesus viveu aqui, qual é o caminho, como Ele quer que a gente viva aqui nesse mundo, para que a gente possa caminhar e viver bem, viver feliz. Ao contrário do que a gente tem uma ideia, o propósito de Deus não é tolir a nossa vida e fazer com que ela seja restringida. Pelo contrário, o propósito de Deus é tornar a nossa vida abundante, tornar a nossa vida mais alegre e mais feliz ainda. Para isso nós precisamos entender, nós precisamos conhecer. A pessoa se dispôs, tomou aquela decisão, então vem a outra etapa, cuidar. Cuidar dessa pessoa como uma mãe tem que cuidar com um bebê que nasce. Tem que alimentar, tem que limpar, tem que fazer tudo. Até que uma hora ele começa a andar. Assim também, nós somos convidados a cuidar das pessoas. Ajudá-las a entender qual é o projeto de Deus. O Elcio e a Vanessa falaram do curso de finanças. Finanças à luz da palavra de Deus. E nós temos aqui na igreja diversos cursos. Educação de filhos à maneira de Deus. Casados para sempre, o casamento à luz de Deus. Curso para noivos, que vê o noivado, o namoro e o futuro casamento à luz da palavra de Deus. Nós temos cursos que trabalham os sentimentos interiores, né? Veredas antigas. Nós temos, ainda não implantado, mas cursos para homens, hombridade, cursos para mulheres, mulher única. E o que são esses cursos? Esses cursos são maneiras práticas de nós entendermos qual é a vontade de Deus, como Deus quer que a gente viva em cada uma dessas áreas. Tem a escola dominical, onde a gente estuda a palavra de Deus, onde a gente estuda a Bíblia, onde a gente aprende o que essa palavra quer dizer, que às vezes a gente lê e não entende. Quando eu me converti, alguém disse, começa a ler a Bíblia lá pelo começo. Eu comecei em Gênesis, li que nem um foguete. Êxodo até o meio também foi que nem um foguete. De Êxodo para lá, meu irmão, do meio,
Aí, a hora que chegou nos Levíticos, eu fechei a Bíblia e disse, meu irmão, não consigo entender esse treco, não. Não consigo entender, não. Esse Levíticos aqui, esse tal de Levíticos, era um cara muito revoltado. Aqui só tem negócio de matar. Isso aí não dá certo, não. Fechei a Bíblia e disse, eu não vou conseguir ler isso, não. Aí, uma pessoa que estava cuidando de mim, me ajudando, disse assim, não, comece a ler por João. Lê um salminho, lê uns provérbios. Depois você vai lá. Mas também não estou entendendo, então vamos estudar junto, eu posso te ajudar. E aí eu fui começando a ter entendimento. Um dia eu criei coragem, fui lá nos Levíticos, mas não entendi. Só vim entender quando eu estudei o livro de Hebreus, muitos anos depois, o professor fez os paralelos, aí eu percebi que riqueza aquilo. Então, nós precisamos também de ajuda para aprender a ler e estudar a Bíblia. Às vezes nós passamos momentos de tristeza na nossa vida, às vezes nós enfrentamos luta, nós precisamos de alguém que cuide de nós. Cuidar envolve tudo isso, esse apoio, esse companheirismo, esse dividir cargas e alegrias, faz parte. Como igreja nós queremos ser muito abundantes nisso. Então esses dois binômios, semear, colher e cuidar. Semeiem, mas veja que semente você está semeando. Dê uma parada na sua vida, faça uma reflexão. Veja se você está semeando assim uma sementinha de vez em quando, ou você semeia abundância. Veja se você tem dedicado, quando sobrar um tempo a gente faz. Ou você se empenha, você tem feito com lágrimas. Essas três coisas determinarão o tipo de colheita que nós temos. Começa a colher, precisa acompanhar. Como Paulo diz, sofrer a primeira dor de parto. Ver, ajudar, cuidar, para que essa pessoa possa compreender o projeto de Deus. Compreendeu? É necessário cuidar, caminhar com ela. E a gente chama isso às vezes de discipulado. Acompanhar esta pessoa para levá-la. Obrigado, Márcio. Salvo pelo gongo aqui 2 vezes. Então, nesse processo, é o alvo da igreja para esse ano. Nós queremos... E como a igreja trabalha? A igreja trabalha, primeiro, como um conjunto, como igreja, como instituição, como corpo geral. E como corpo geral, nós queremos semear o máximo possível. A palavra de Deus, semear o amor, semear esperança, semear acolhimento, semear conforto, semear alegria, dividir aquilo que Deus nos tem dado com o máximo possível de pessoas. E nós queremos colher acolhendo pessoas, nós queremos dar oportunidade para pessoas conhecerem o amor de Deus. Mas nós não queremos só colher, nós queremos cuidar também. Cuidar não só dos que chegam, mas dos que aqui estão. Queremos ser um para o outro, um irmão que possa cuidar, de modo que toda a igreja possa sentir-se cuidada, cada qual no momento, às vezes a gente passa um no outro. Isso coletivamente, mas isso também serve individualmente, cada um de nós individualmente. Devemos semear, devemos colher e devemos cuidar. Lógico que cada um de nós tem um ciclo que a palavra diz, começa com a nossa família, começa com os irmãos na fé, começa com os amigos próximos, começa com os amigos um pouco mais distantes, daí atinge a massa. Nós temos uma linha de influência. A minha influência na cidade de São Paulo é muito menor do que a influência das pessoas que vêm nesta igreja. A minha influência dentro de algumas quadras da rua onde eu moro pode ser notada mais na cidade toda, mesmo que eu fizer alguma coisa aqui. E aqui no nosso bairro a gente precisa de algumas campanhas. E eu comecei a orar, estou percebendo que orar é bom, porque eu acho que o nosso bairro aqui, a nossa redondeza aqui é o metro quadrado mais povoado de fezes de cachorro. É impressionante, meu irmão. Mas tenho orado muito, abençoado essas pessoas. Eu tenho visto que as pessoas vêm agora com uma sacolinha, um papelzinho e estão recolhidas. Eu tenho sido muito grato a Deus, meu irmão, que eu faço caminhada na rua e os meus tênis já não aguentavam mais. Eu tinha que andar olhando no chão, não podia olhar nem para frente. Mas é muito pouco. Isso
Que diferença faz para uma cidade do tamanho de São Paulo? Né? Então nós temos um raio de influência. Então individualmente nós devemos semear, logicamente, por proximidade. Você trabalha numa fábrica, as pessoas que estão do teu lado, você tem muito mais possibilidade de semear na vida delas do que na fábrica inteira. Mas se cada um de nós fizermos alguma coisa, o impacto será muito maior. Também como ministérios, departamentos na igreja, nós queremos encorajar os ministérios, departamentos, a pensarem dentro desse tema, que sejam abundantes no semear, para que possam colher e cuidem também. Então, esse é o propósito nosso para este ano como igreja. E nessa manhã, eu creio que a palavra de Deus é muito sábia, nós começamos pelo começo. E o grande questionamento de Deus para mim, quando eu li esse texto, foi pensar na minha sementeira. O que eu tenho dentro da minha sementeira? Quais sementes eu tenho semeado na vida das pessoas? Começar em casa, na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família maior, da igreja, da vizinhança, da liderança da igreja, dos membros da igreja. Que tipo de semente eu tenho semeado nos relacionamentos mais ocasionais, frentista do posto, caixa da padaria, que toda vez eu cumprimento ele, o dono do açougue aqui da esquina, que me cumprimenta de longe, a vizinha que me cumprimenta. O que eu tenho semeado? O que eu tenho semeado? Será que eu tenho semeado? Que semente eu tenho semeado? Qual a quantidade de semente eu tenho lançado? E será que eu tenho me empenhado, me dedicado? Quando eu estava pensando, esses questionamentos vieram à mente. Eu queria deixar essa palavra para você. Se você tem feito assim, se alegre no Senhor. Amém? Jesus me ajuda a continuar a semear dessa maneira. Se você tem olhado para a sua vida, puxa, não tem sido muito legal não, estou aí 50%. Então comece a orar. Comece a orar e pedir para Deus te ajudar a mudar isso. E a vida da gente, no todo, no projeto, vai ser sempre um semear. Lá no final dela a gente vai poder perceber os frutos daquilo que nós colhemos. E você sabe disso, daquilo que nós semeamos, daquilo que nós deixamos. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a sermos uma igreja que semeia boas sementes, Pai. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Sejamos uma igreja que semeia esperança na vida das pessoas, semeia conforto, semeia paz, semeia um testemunho fiel daquilo que o Senhor nos ensina, semeia a palavra de Deus, semeia convites em Jesus. Que nós sejamos semeadores abundantes e que nós possamos semear com dedicação. Também ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas que acompanham o processo dessas sementes germinar, que nós cuidemos e ajudemos pessoas a conhecer melhor teu amor. Uma vez que dão um start, querem, ajuda-nos a cuidar, que possam se firmar nos seus caminhos. Nos abençoe, Pai. Nós queremos suplicar a tua bênção nessa direção. No nome de Jesus. Amém.